Olha, todo mundo conhece o SUS, né? O Sistema Único de Saúde. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Mas, a gente para pensar, ele não apareceu assim do nada. Ele é, na verdade, o resultado de uma jornada histórica bem longa e, olha, fascinante. Então é exatamente nisso que a gente vai mergulhar hoje, nas 4 grandes eras que construíram o sistema de saúde que temos no Brasil. Então, a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa, né? Afinal, de onde veio o SUS? Para a gente conseguir responder isso, não tem jeito. A gente vai ter que voltar no tempo. Vamos precisar entender como é que as ideias de saúde, de direito e até de cidadania foram evoluindo aqui no país. Pensa nisso aqui como o nosso mapa, tá? A gente vai passar por 4 modelos bem diferentes um do outro. Primeiro, o modelo campanhista, que era focado em combater epidemias. Depois vem o modelo previdenciário, que, bom, basicamente ligava o direito à saúde ao emprego formal. Aí a gente chega na reforma sanitária, que foi um movimento social que mudou tudo. E por fim, claro, o nascimento do SUS, lá na Constituição de 1988. Então vamos lá. Ok, nossa primeira parada, comecinho do século XX. É aqui que surge o chamado modelo campanhista. E o lema, gente, era bem direto: ordem e combate. Foi uma resposta, assim, bem autoritária e direta para as epidemias gravíssimas que estavam rolando no país naquela época. Essa imagem aqui, ela captura perfeitamente a lógica daquele tempo. A gente está vendo os guardas de endemias. E olha que interessante, o objetivo do governo aqui não era exatamente o bem-estar da população, sabe? A prioridade era outra. Era limpar, sanear as cidades e os portos para garantir que a economia do Brasil, que era baseada na agroexportação, continuasse funcionando a todo vapor. E as características desse modelo eram bem marcadas, viu? As ações eram super centralizadas, o foco era total em combater algumas doenças específicas, tipo febre amarela, varíola, e o mais importante, as campanhas eram impostas, sabe? De cima para baixo, sem nenhum diálogo. E claro, como dá para imaginar, isso gerou uma resistência enorme que acabou explodindo na famosa Revolta da Vacina, lá em 1904. E tudo isso nos leva a um conceito que é chave para entender essa era: o autoritarismo sanitário. O que isso quer dizer na prática? Que o Estado podia, por exemplo, forçar a vacinação. E mais, podia até demolir moradias populares, os cortiços, tudo em nome da saúde pública. E o pior, sem nenhum tipo de consentimento, sem participação nenhuma da população. Era literalmente a saúde pela força. Ok, vamos avançar um pouco no tempo agora para a nossa segunda era. O Brasil começa a se industrializar e, com isso, o foco muda completamente. A gente sai daquela lógica de combater epidemias e entra no modelo previdenciário. É aqui que a assistência médica começa a existir de verdade. Mas tem um grande mas aí. Ela é saúde para pouquíssima gente. Essa foto de um escritório do INPS, ela é o símbolo perfeito dessa nova lógica. A saúde, de repente, deixa de ser uma questão de polícia sanitária e vira um benefício ligado diretamente ao trabalho formal. A regra era simples: tinha carteira assinada, então tinha acesso à saúde. E esse sistema não nasceu pronto, ele foi evoluindo em etapas. Primeiro surgiram as CAPs, as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Depois isso evoluiu para os IAPs, que eram os institutos mais divididos por categoria profissional. E aí, lá em 1966, tudo isso foi juntado, unificado no INPS. E o foco era quase 100% curativo, sabe? Era tratar doença no hospital. Prevenção, quase não se falava nisso. Olha, tem uma frase que resume essa era perfeitamente. Quem contribuía tinha direito. É isso. A lógica era a de um seguro. Saúde não era um direito de todo mundo, de jeito nenhum. Era um benefício para quem estava no mercado de trabalho formal e, claro, pagava as contribuições em dia. Então, aqui está o ponto central, a falha crítica de tudo isso. O modelo era absurdamente excludente. Pensa só. Trabalhadores do campo, informais, desempregados, a grande maioria do povo brasileiro simplesmente estava de fora. E não era só isso. Era um sistema todo quebrado, fragmentado e, claro, super desigual. E foi essa contradição, deixar de fora justamente quem mais precisava, foi isso que acendeu a faísca para a próxima grande virada na nossa história. E é aqui que a nossa história chega num ponto de virada, quase um clímax, sabe? Como uma resposta direta a todas aquelas falhas, a toda aquela injustiça do modelo anterior, surge um movimento social poderosíssimo, a reforma sanitária. Essa combinação de imagens aqui é genial porque ela mostra a força do movimento em duas frentes.
De um lado, você vê a galera na rua, mobilização popular, com sindicatos, comunidades, e do outro lado, o debate mais formal, institucional, como aconteceu na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que juntou acadêmicos, profissionais, todo mundo para desenhar um novo futuro para a saúde no Brasil. É muito importante a gente entender bem o que foi a reforma sanitária. Não foi só um plano de governo, não. Foi um movimento que veio da sociedade, um movimento amplo e que, olha só, floresceu em plena ditadura militar. Ele conseguiu unir gente de várias áreas diferentes em torno de uma ideia que, para a época, era radical. A ideia de que saúde é um direito universal. E as pautas desse movimento eram muito claras e totalmente transformadoras. Primeiro, a mais importante de todas, saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Ponto. Segundo, mudar o modelo. Sair de um sistema que só tratava a doença para um que promovesse a saúde de um jeito completo, integral. E terceiro, o passo final, consolidar tudo isso na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que acabou virando o berço, o lugar onde nasceram as ideias do SUS. E com isso, a gente chega na 4ª e última parte da nossa jornada. Depois de décadas de luta, o movimento finalmente consegue alcançar o seu maior objetivo. E o grande palco para essa conquista histórica foi a Assembleia Constituinte, que deu origem à nossa Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Foi ali, no documento mais importante do país, que todas aquelas ideias da reforma sanitária finalmente viraram lei. O resultado? A criação do SUS. E ele foi baseado em 3 princípios que eram assim a alma do movimento. A universalidade, para garantir que todo mundo tivesse acesso, a integralidade, para olhar para o ser humano como um todo, não só para a doença, e a descentralização, para trazer a gestão da saúde para mais perto de onde as pessoas vivem. Pronto, a vitória da reforma sanitária estava consolidada. Olha, a gente percorreu um caminho e tanto, né? Saímos lá do autoritarismo sanitário, passamos pela exclusão do modelo previdenciário, vimos uma reforma social corajosa acontecer até chegar na conquista de um direito na Constituição. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Hoje, quais são os grandes desafios para manter vivo, para manter forte, um sistema que nasceu de um ideal tão poderoso de justiça social, de cidadania? A história continua.